Bom, vamos continuar então com a última palestra que eu vou dar. Eu já vou falar que eu vou passar meio corrido, primeiro porque a gente está já atrasado na programação e segundo porque eu exagerei mesmo nos slides. E a parte mais legal, que é a demonstração do software que a gente tem e código, está no final. Então eu vou passar com os slides meio corrido mesmo para a gente conseguir chegar no final, tá? Deixa eu pôr para cronometrar. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre Data Science. Na verdade, eu vou falar a minha visão de Data Science, de tudo que eu já li, o que eu acho que faz sentido para mim. E vou falar um pouco da experiência nos projetos que eu participei. Então, assim, o que vocês vão ver aqui não é a verdade absoluta, não é a verdade do mundo inteiro, mas é a minha verdade. Então, agora eu vou falar um pouquinho diferente do que eu costumo falar em todos os meetups que eu me apresento, né? Eu sou formada em Ciência da Computação pela UFSCar, mestre em Inteligência Artificial. Sou Data Science na Brave desde agosto de 2015, faz um pouco mais de 2 anos. E sou tutora do curso de Bacharelado em Sistemas da Informação da EAD da UFSCar. Inclusive, por curiosidade, eu já fui tutora do Nick, tá, gente? Verdade. Só pesar um pouquinho. Então, vamos lá. Data Science, né? Quem são, o que fazem, onde vivem? Do jeito que todo mundo fala, parece que o Data Scientist tem que ser um super-herói, né? Porque ele precisa... Eu vou passar para um outro slide, depois eu volto nisso. Ele precisa ser um profissional criativo, ele precisa manjar de estatística, ele precisa manjar de business, ele precisa saber codar. E, cara, sei lá, acho que se ele não souber tudo isso e mais um pouco ainda... matemática. O pessoal, tipo, fala, não é, tipo, Data Science tem que saber tudo mesmo. É verdade, não é, né? Na verdade, a gente sabe um pouquinho de tudo, mas a gente acaba não dominando tudo, obviamente, porque não seria possível. E tem uma definição legal, assim, na verdade, uma analogia que um colega meu costuma fazer sobre Data Science, que tá aqui, é uma imagem aí dos monges de séculos passados, que a população era analfabeta. E aí esses monges sabiam ler e liam as coisas para as pessoas poderem saber o que as coisas estavam dizendo, textos, etc. E esse meu colega, ele faz a analogia dos Data Science com esses monges. Então, nós, Data Scientists, nós usamos, sim, da matemática, da criatividade, do conhecimento em business, etc., para a gente conseguir ler os dados e apresentar eles de uma forma que faça sentido para outras pessoas que não têm esse conhecimento. Então, o que acontece? Nos últimos anos aí, a quantidade de dados que foi gerada, que é gerada todo dia, a cada clique que você dá no celular, etc., é muito grande. E a complexidade para tirar informação desses dados também é bastante grande. Então a gente precisa de métodos automáticos ou não, dependendo da quantidade de dados que você tiver, para conseguir tirar essas informações relevantes. Então é isso que um Data Science vai fazer em resumo. É lógico que vai fazer muito mais coisa também, mas enfim. E daí então tem essa tabelinha, não sei se posso chamar isso de tabelinha, que define 4 tipos de Data Scientists baseado no background que ele tem maior, assim. Então, um Data Science, Data Business Person, ele tem mais conhecimento de business. Um Data Creative tem mais
conhecimento em Machine Learning, Big Data, etc. E daí aqui eu coloquei só algumas características de cada um desses tipos de Data Scientists. Eu vou passar meio rápido, porque isso daqui vocês podem ler depois. Então, o Data Business, ele inclui gestores, líderes, empresários, mas não deixa de ter um viés técnico. O Data Creative, que são aqueles paus para toda a obra, que eles conseguem lidar com uma grande variedade de dados e ferramentas, dominam bastante vários tipos de ferramentas. O Data Developer, que é o típico cara formado em ciência da computação, que na verdade ele vai trabalhar em cima de codar sistemas para fazer as tarefas de ciência de dados, seja análise, estatística, machine learning, etc. E o Data Researcher, que tem mais o viés acadêmico, então o cara que vai aplicar o seu conhecimento obtido na academia, o método científico que ele aprendeu na academia, vai aplicar ele em cima dos dados. Enfim, todos esses caras manjam um pouquinho de cada coisa, alguns dominam um pouco mais uma matéria, outros dominam um pouco mais outra, mas todos eles são considerados Data Scientists e fazem Data Science. E aí então, né, falando um pouco de Data Science e as fases, não sei se a gente pode falar de fases, mas vamos falar aqui, que tem aqui várias etapas que a gente passa pelos projetos de Data Science, dependendo da maturidade de conhecimento que você tiver. Que você, quando eu falo você, toda a sua equipe, obviamente, não é só uma pessoa. Dependendo da maturidade que você tiver de conhecimento de analytics, de modelagem, etc., você consegue chegar em um nível de evolução. Então aqui, essa primeira fase ela é chamada de análise descritiva, que é quando a gente trabalha principalmente com os dados crus, pega esses dados crus, limpa, faz sanitização, gera relatórios que vão descrever como esses dados se comportam. Depois a gente passa aqui para uma fase que é chamada análise preditiva genérica, que é quando você começa a relacionar essas várias variáveis, que é quando você tem um conjunto grande de variáveis. Primeiro você analisa, não necessariamente nessa ordem, mas normalmente você analisa elas cada uma de uma vez. Depois você começa a correlacionar elas para entender como que ela se comporta de acordo com o valor de uma outra variável e começa a entender então o relacionamento entre essas variáveis, sejam elas variáveis que a gente chama de features ou variáveis alvo, né? Variável alvo no caso, que todo mundo sabe o que é variável alvo? Se não, levanta a mão que eu falo, sem problema. Variável alvo, ela é quando você tem um conjunto de dados e você quer criar um modelo preditivo em cima desse conjunto de dados, você tem um conjunto de variáveis que são chamadas de features e uma variável que é a variável alvo. Então, por exemplo, num exemplo que eu vou dar aqui, que é quando eu quero criar um modelo preditivo para mostrar se um aluno vai evadir ou não de uma universidade. A minha variável, o meu conjunto de variáveis features é aquele conjunto que me mostra a frequência do aluno, as notas, enfim, todas essas características do aluno. E a variável alvo me mostra se aquele aluno evadiu ou não da universidade. Então é a variável que vai me ajudar a responder de fato a pergunta que eu estou fazendo para o meu modelo preditivo, que vai pelo menos me ajudar a modelar isso. Bom, depois então de fazer esse relacionamento entre variáveis e entender como que elas se comportam, a gente passa para a modelagem preditiva, que é quando a gente vai de fato criar os modelos preditivos, ver métodos de avaliação, a gente vai usar acurácia ou não, dependendo do contexto, faz sentido uma métrica ou outra.
E aí vamos então criar os modelos preditivos. E depois tem a parte de otimização. Legal, tem meu modelo preditivo que me falou que determinado aluno tem um alto risco de evadir da universidade. Tá, o que eu faço com isso então, né? Hoje, atualmente, nos projetos que eu trabalhei, a gente para aqui. A gente traz esse resultado para os clientes, no caso, seja a universidade, seja o banco, que eu vou dar um outro exemplo depois. A gente traz esse resultado para eles e eles dão conta da otimização. Então, eles tomam as ações necessárias a partir desse conhecimento. Essa parte de otimização automatizada ainda é uma coisa bem pouco evoluída. Eu ainda não vi projetos reais, reais eu digo no mercado, etc., que fazem essa parte. E aí então, aqui é um pouco repetitivo, mas são outras formas, outras coisas que a gente fala nessas fases do projeto de Data Science, que, primeiro, para fazer uma análise exploratória, é muito importante que você defina o problema, que é o que eu estava explicando da variável-alvo. Às vezes, é difícil você definir qual é a resposta que seu modelo preditivo vai responder. Exemplo, no caso da universidade. Eu quero saber se um aluno vai evadir da universidade. Ok. Mas eu quero saber isso em que tempo? Se ele vai evadir daqui uma semana? Se ele vai evadir daqui um mês? Ou se ele vai evadir durante o semestre? Isso são perguntas diferentes e que, dependendo da pergunta que eu quero que o meu modelo responda, a modelagem tem que ser diferente. Então, é muito importante essa parte de definição do problema. Fechamento de escopo de atuação, identificação das fontes de dados relevantes, aquisição dos dados, sanitização e limpeza. Isso daqui parece ser simples, mas a hora que você começa a fazer, cara, meu Deus do céu. Se você não tiver um limite ali, você fica para sempre fazendo sanitização de dado e não passa nunca para modelagem. As análises, né, que eu já falei, e a criação de features. Essa criação de features é legal comentar. Porque o que acontece? Você recebe do seu cliente, enfim, do sistema que você está construindo, variáveis brutas. Vou continuar no exemplo da universidade para ficar mais claro para vocês. Quando eu recebo dados da universidade, eu recebo lá uma planilha, por exemplo, que me mostra a frequência do estudante. Mas essa planilha não vem formatada da forma que eu quero utilizar para o meu modelo preditivo. Então, eu tenho uma planilha lá que vem, o Mickey, no dia 1º de dezembro, ele foi na aula. No dia 2º, isso eu estou fazendo bem simplificado, né, gente? Foi na aula tal, no tal horário, não sei o quê, mas só para simplificar. Então, no dia 1º de dezembro ele foi, no dia 2º ele não foi, no dia 3º ele foi. Tá, beleza. Mas quando eu quero criar o meu modelo preditivo, eu não quero um monte de linha para um usuário. Eu quero agregar tudo isso de forma que eu tenha uma instância que represente o Mickey. E então eu quero toda essa informação que eu tenho em várias tabelas, eu tenho que condensar ela de uma forma que uma única linha consiga expressar tudo que eu tenho em todos os dados brutos que eu recebi. Então, essa parte de criação de features é bastante complexa também, bastante trabalhosa, mas é muito legal e é muito importante. Depois, na parte de modelagem, então, a modelagem acho que não tem muito segredo, né? Fazer testes com diferentes algoritmos, tem várias configurações que você pode fazer, tem otimização por hiperparâmetro, definir a métrica de avaliação de desempenho. Eu sempre, desde que eu estava lá na academia, iniciação científica, mestrado, eu sempre ficava só na acurácia. Aí, em um determinado momento, na empresa, eu entrei num projeto em que o nosso cliente era um banco. Quando você fala com os caras de banco,
eles não sabem o que é acurácia. Eles usam um índice que chama KS, que eu não vou nem atrever a falar o nome disso, mas enfim, é uma palavra bem grande e que em resumo é KS, e é uma métrica que eu nunca tinha ouvido falar. Então, quer dizer, dependendo do contexto que você estiver trabalhando, uma métrica diferente pode fazer sentido. A avaliação de desempenho dos modelos e a definição do modelo a ser utilizado, então, na parte de modelagem. E aí depois na parte de desenvolvimento, quando você vai então de fato codificar a aquisição dos dados, dependendo do escopo do seu projeto, até a aquisição dos dados tem que ser codificada, você tem que definir qual vai ser o formato de chegada dos dados, se eu vou pegar os dados de um servidor, se eu vou, enfim, qual vai ser a forma que eu vou consumir esses dados. E fazer toda essa codificação de sanitização, de criação de features, o treinamento em si do modelo, utilização do modelo é na próxima fase, está errado aqui. E um dashboard para apresentação de resultados, porque você tem um modelo preditivo, que você vai com ele conseguir trazer as respostas que você quer, seja probabilidade de um aluno evadir da universidade, probabilidade de um cara se adequar à vaga que está sendo disputada, mas você precisa mostrar esse resultado de alguma forma para o seu cliente. E então, dependendo de quem for esse cliente, você pode mandar só uma tabelinha, mas dependendo, você precisa construir um sistema com um front-end todo lindo lá para mostrar esses resultados. Daqui a pouco eu vou mostrar um sistema com front-end todo lindo para vocês. O front-end não foi eu que desenvolvi, tá? E depois tem a parte do suporte, que é então quando a gente vai de fato realizar as predições, acompanhar os indicadores, né, de acordo com as métricas que foram definidas, e fazer a manutenção do modelo preditivo, com inclusão e remoção de features, às vezes até com janelas diferentes de dados, então às vezes não faz sentido mais utilizar um dado tão antigo para o treinamento de um modelo preditivo. E é isso da parte do suporte. Aqui quando eu falo realização das predições, eu estou falando especificamente de projetos onde a gente vai fazer predições contínuas, como é o caso da universidade, por exemplo, que a cada 2 semanas a gente realiza uma predição para poder acompanhar se o aluno está aumentando o risco dele evadir ou não. Tá? Aqui algumas ferramentas que eu já usei, tem milhões de outras que a gente pode usar, mas o Tableau, que é um software para visualização, bem interessante. O Orange, é difícil falar dele, porque assim, é uma ferramenta legal para quem está começando e para quem não quer de começo colocar a mão na massa e escrever código, porque é uma ferramenta visual. Então é legal, mas tem muito bug. Pandas, que é a biblioteca em Python para análise de dados. O Fausto, na outra palestra que ele deu, ele mostrou um pouco do Pandas. É bem legal, se você, quem não estava aqui pode acessar nas nossas redes, tem os links para todo o material das outras palestras. O Pandas é um amor. Matplotlib, que é a biblioteca Python para criação de gráficos. Scikit-learn, que é a biblioteca para aprendizado de máquina. É dessa biblioteca aqui que a gente usa os algoritmos para a criação dos modelos. O Jupyter, que é um ambiente para computação interativa, eu vou usar ele com vocês ali daqui a pouquinho. Spark SQL, que é um módulo do Apache Spark para manipulação de dados estruturados. Spark Machine Learning, que é o módulo do Apache Spark para aprendizagem de máquina em ambiente distribuído. Aqui os desenhinhos. E agora, então, falando um pouco dos projetos que eu já trabalhei, 2 só eu vou falar. O primeiro é o Prisma, que é um projeto de Learning Analytics, é esse da universidade que eu estou dando o exemplo para vocês. Então, qual que é então,
a função, né, do Learning Analytics. Descobrir padrões escondidos nos dados educacionais e utilizá-los a fim de entender melhor o processo educacional, o aprendizado e perfil dos estudantes. Ou seja, a partir dos dados você vai encontrar características, desenvolver um sistema, entender aqueles dados de forma que as informações que você traz a partir deles, seja usando o modelo preditivo ou não, vai beneficiar tanto a instituição quanto os estudantes. Eu vou tentar fazer uma demonstração do Prisma, que é o software que foi desenvolvido pela Brave e que usa esse projeto de Learning Analytics, utiliza o modelo preditivo, tudo. Eu não sei se vai funcionar porque o servidor estava em manutenção hoje à tarde. Então, se não funcionar, eu mostro o print da tela, mas tomara que funcione. Bom, aqui é a carinha do Prisma. Então, isso é muito legal, sabe? Isso foi o que me convenceu a ficar no mercado. O que me convenceu a sair realmente da área acadêmica. Lógico que a gente tem que continuar estudando e tal. Mas você vê o seu trabalho se transformando num produto, para mim, assim, foi mágico. Então, aqui a gente tem a visibilidade de uma universidade, eu baixei aqui, que é a Unibrave, no polo de Florianópolis. E aí a gente consegue ver, então, primeiro no dash, as informações gerais dessa universidade, quantos alunos. Os dados aqui são todos fictícios, tá? Então não tá batendo. A gente vê aqui, por exemplo, que no dia 0 tinha 683 alunos no total, no dia 30 tinha 662 e aqui tá com 0 evadidos até essa predição. Então é mentira, tá? Os dados são fake. Mas, enfim, aqui a gente consegue ver a porcentagem de alunos com alto, médio e baixo risco, que foi classificada pelo modelo preditivo. Se você tiver mais de uma predição que já foi feita, como é o caso aqui, é só você clicar que ele vai mudando, ele vai carregando novos dados aqui embaixo. Aí aqui você consegue listar todos os alunos, consegue ordenar aqui por risco de evasão. Então aqui a gente está ordenado pelos alunos que têm maior risco de evasão. A gente definiu 5 pilares nesse caso, que são de perfil demográfico, frequência, finanças, engajamento e desempenho. Então, além da predição que a gente traz de se o aluno está em risco de evasão ou não e com quantos por cento de risco de evasão ele está, a gente traz essa informação complementar, que é, esse cara está com risco de evasão, só que a parte financeira dele está legal. Só que essa parte de engajamento não está muito. É que nem eu falei, né, que os dados são fake. Então devia estar tudo vermelhinho aqui, mas tudo bem, vocês relevam. E aí depois que a gente tem essa visão por universidade, a gente tem por campus. Quando você clica aqui, ele traz lá em cima os dados dos alunos do campus. Se você clicar de novo, ele traz dos cursos, enfim. E aqui ele tem, eu não sei se está funcionando nesse demo, mas aqui tem o enviar conteúdo, que é uma integração com outro aplicativo que a Brave tem. Deixa eu ver se vai funcionar. Não sei se isso está. É um outro aplicativo que a Brave tem, que é o Brave Conecta, que você manda já uma notícia, uma mensagem, enfim, para o segmento de pessoas que estava selecionado quando você estava no Prisma. Então, que nem aqui nesse caso, ele vai mandar para os alunos de tecnologia e mecatrônica industrial. Então, esse foi um dos projetos que eu participei. É o que
eu mais gosto, acho mais legal, acho que tá bem relacionado a tudo que eu já fiz hoje, até pelo fato de eu ser tutora de EAD, enfim, gosto bastante dele. Se vocês tiverem alguma curiosidade, pode vir falar comigo que eu vou ficar feliz em falar dele. E aí eu vou fazer um exemplinho de código Python, onde eu vou criar um modelo preditivo com vocês, que vai ser um modelo de universidade. Eu tentei ao máximo anonimizar de forma que não dê para ver dados mesmo aqui. Então, se aparecer alguma coisinha, não tem problema, mas enfim. Eu que organizo isso aqui. Mas não vai passar. Então, aqui é o passo a passo. Eu posso disponibilizar aqui o notebook para vocês. Esse é o Jupyter. Nesse caso aqui eu estou usando o Jupyter Hub, que é só, vamos dizer, a forma online dele, mas, enfim, o Jupyter tem a mesma cara, é exatamente igual. E aqui o que eu estou fazendo? Estou importando Pandas, que é aquela biblioteca que eu já falei para vocês. Vou pular um pouquinho essa parte de features. Aqui eu só estou listando as features que eu vou querer selecionar no meu dataset. Quais são as colunas categóricas dessas features e qual que é a minha variável-alvo, que no caso é o dropout, né? É evadido ou não evadido. Eu vou rodando, gente, mas eu vou passando antes de executar, só pra gente não perder muito tempo. Vou rodar pra vocês verem que funciona, que eu não tô mentindo. Bom, então, aqui como read CSV, eu tô pegando meu arquivo CSV que eu extraí lá. Esses dados aqui das universidades, eu já peguei as features prontas da universidade, tá? Não vou trabalhar com dado cru aqui, porque nem daria tempo. Então, eu já peguei as features lá das universidades que eu tenho, carreguei aqui no meu data frame, DF é de data frame. Aí ali eu estou comparando não, né? Só estou contando, na verdade, o tamanho do meu data frame e qual seria o tamanho do meu data frame se eu apagasse as linhas onde tem pelo menos um nulo. Por que eu fiz isso, né? Porque se eu tivesse algum nulo, eu teria que apagar com o df.dropNA. Só que aqui, como o tamanho dos dois é igual, eu não vou ter que apagar. Isso foi de propósito para diminuir nosso tempo. Bom, aqui então nós vamos criar o modelo preditivo usando a biblioteca scikit-learn. Então aqui do scikit-learn Model Selection eu estou importando o Train Test Split, que é uma função que eu uso para dividir o meu dataset DF em dados de treinamento e de teste. Para quem não está familiarizado com esses termos, os meus dados de treinamento eu uso para treinar o modelo preditivo e o de teste eu uso para validar, para ver se aquele modelo foi treinado de uma forma legal e está me trazendo bons resultados. E aqui eu estou importando o regressão logística, que foi o algoritmo que eu escolhi usar aqui, porque sim, que eu quero regressão logística. Aqui no Target Data, eu estou então pegando o meu data frame que eu carreguei lá em cima e selecionando somente a coluna Dropout, que lembra que eu defini o Target Data como Dropout. Então aqui eu estou pegando toda aquela tabela com todas as features e fazendo ela virar só um vetorzinho com a minha variável alvo, que é o Dropout. E aqui nas features é a mesma coisa, na verdade é o contrário. Eu estou então pegando aquele data frame gigante, tirando a minha coluna de dropout. Na verdade eu não estou tirando só dropout. Nesse
data frame aqui, eu tenho muitas outras features. Mas então eu estou selecionando só aquelas que eu defini na features lá em cima. Porque assim, porque tinha... Só que o que acontece? O meu modelo preditivo no scikit-learn, ou regressão logística, ele não aceita variáveis categóricas. Então, nesse caso, como que é uma variável? Nesse caso, eu tenho a variável categórica gender. Lembra que eu defini lá em cima categoric columns e coloquei profile gender. Então, o que acontece? Como ele não aceita essa variável de forma categórica que eu estou dizendo eu tenho meu dataset, aí eu tenho lá a variável gender e tem para cada instância se é do sexo feminino ou do sexo masculino. Eu preciso transformar essa variável em uma variável numérica, porque o meu modelo não aceita esse tipo de variável. E aqui no Pandas, a gente tem essa funçãozinha getDummies, que eu estou então passando para ela o meu dataset, e ela vai já identificar quais são essas variáveis categóricas e fazer a binarização dela. Então, quando você lista aqui as colunas desse data frame feature data, você vê aqui profile gender. Mas quando você lista aqui as colunas desse data frame depois do getDummies, você vê o profile gender feminino e o profile gender masculino, que é o que fez a binarização da variável. Então agora para cada instância, você não tem mais lá só a coluna gender e os valores feminino e masculino. Você tem a coluna gender, a coluna gender feminino, a coluna gender masculino e os valores 0, 1, representando se aquela pessoa é um homem ou uma mulher. Aqui é onde eu estou criando os meus conjuntos de teste e treinamento. Então aqui eu estou usando aquela funçãozinha train test split que eu importei lá em cima. Estou passando os meus dados feature e os meus dados variável alvo e estou falando qual é a proporção que eu quero para os dados de teste ou para os dados de treinamento. Não, para os dados de teste, de treinamento ele infere. Então aqui eu estou usando 33% para dados de teste e 77% para dados de treinamento. E aí aqui ele já me retorna certinho as minhas instâncias de teste para a variável alvo, para as minhas instâncias de treinamento para a variável alvo, o meu conjunto de features para o teste e para o treinamento. Aí aqui para treinar o modelo preditivo de fato. Primeiro instancio o modelo de regressão logística, que eu importei essa classe lá em cima do scikit-learn, e depois eu só faço um LR que eu defini aqui, lr.fit, passo meus dados de treinamento features, meus dados de treinamento variável alvo. No meu LR model já tem um modelo de regressão logística criado com base nesses dados. E se eu quiser guardar esse modelo para usar depois? Eu não quero só usar ele aqui no meu código, quero guardar e carregar ele em outros lugares para fazer as predições. Então, eu vou usar a classe Pickle. Aqui é só para mostrar a sintaxe mesmo, gente, de como faz. Mas como o pickle.dump coloco aqui o modelo, eu vou salvar esse modelo com esse nome e depois eu consigo carregar ele com a mesma sintaxe usando o load. Então aqui, eu parei de rodar, né? Depois eu dou um run all para vocês verem funcionar. Então aqui, só para vocês verem que eu estou realmente, de fato, carregando o modelo, eu estou usando o LR Loaded Model para gerar as predições. No sklearn metrics eu estou importando a matriz de confusão, que é o que eu vou usar para fazer a validação dos dados, calcular a acurácia,
sensitividade, etc. Então aqui, para gerar as predições, é tão simples quanto para gerar um modelo preditivo. Eu vou pegar o meu modelo treinado, .predict, e passar as features de teste. Então aqui no meu predictions test eu vou ter um vetor com as predições que foram geradas pelo modelo preditivo para cada uma das instâncias. E aí depois eu vou gerar uma matriz de confusão, onde eu vou passar as predições que foram geradas pelo modelo e a classe real daquelas instâncias. E aí então essa matriz de confusão ela é gerada automaticamente. Se você não fizer esse data frame aqui, blá blá blá, ela vai ficar bonitinha também, um vetorzinho, dá pra ver legal. Aqui eu só fiz tudo aqui de frescura mesmo. Mas aí aqui você consegue ver a matriz de confusão. Normalmente ali eu fiz lá em cima eu fiz o cálculo das métricas, né? Acurácia, precisão, especificidade, você pode fazer F1, enfim, você faz o que você quiser. E aí, calculando, então, a acurácia, nesse caso do modelo preditivo, deu 67,5%, a precisão 72,4%, especificidade, isso aí, 94,3%. Mick, eu sei que eu já passei 5 minutos, eu estou no meu último slide. Segue o baile. E aí o outro projeto que eu... mentira, não era o meu último slide. Outro projeto que eu trabalhei na Brave é um RH Seleção, que foi feito para um banco, que a gente pegou, também foi um projeto bem legal, a gente pegou os dados de funcionários que já tinham sido contratados pelo banco e já tinham... Tá saindo, tá? E já tinham sido avaliados como bons ou maus funcionários. E daí a gente pegou os dados desses funcionários da época em que eles eram candidatos. Então, quando eles estavam passando pelo processo seletivo para entrar no banco. Então, aí com os dados de quando esses caras eram candidatos, mais a classificação que eu já tinha dele, se ele era um bom ou mau funcionário, eu criei um modelo preditivo que me traz a probabilidade de um candidato se adequar ou não à vaga que ele está concorrendo. Aqui eu coloquei os prints porque eu não tinha o demo desse sistema, e aí se eu mostrasse o sistema mesmo eu ia mostrar dados reais, então não posso. É bem simples esse daqui, você coloca aqui, faz uma busca pelo candidato que está sendo analisado, né? Então no caso o RH do banco vai fazer essa pesquisa para ver como que o candidato que ele está analisando se adequa à vaga que está concorrendo. Então vai lá, digita o nome, CPF e e-mail, ele traz aqui o resultado, aí clicou no carinha aqui, ele abre aqui os dados do candidato. Então ele mostra aqui a aderência à vaga, então no caso esse candidato aqui tinha uma boa aderência à vaga, 91% de compatibilidade, e mostra também como tinha lá no Prisma, ele mostra também os pilares, então como que esse candidato está em relação à formação acadêmica, objetivos profissionais, experiência profissional e assim por diante. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, se tiver alguma curiosidade, quiser só bater papo também, estou aqui. Continua aqui meu e-mail, as outras redes sociais vocês já estão cansados de ver. E é isso. Obrigada.